Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Meu nome é Keren Gosdezin, sou empresária há mais de 10 anos, entusiasta em vendas, pessoas, curiosa e estou aqui hoje com um convidado muito especial, Luiz Paulo. Muito obrigada pelo seu tempo. O estagiário. O estagiário. O estagiário veio para te ajudar. Tudo bem? É um Ah, prazer estar contigo, Keren. É um prazer estar com vocês nesse canal. E estamos aqui para bater papo sobre negócio, sobre pessoas, empreendedorismo e vendas também. muito bacana. Sabe que acho que eu comentei alguma coisa contigo. Há 2 anos atrás, quando esse canal começou, o intuito era entrevistar pessoas para levar essa experiência para quem está do outro lado. E a gente acabou não pegando com tanta força nisso, e olha só o que virou o tal do podcast, né? Pois é. Caramba. Não, a verdade é que durante muito tempo as pessoas tiveram suas referências, suas inspirações, e a internet e este formato levou conversas que eram distantes das pessoas para dentro da casa delas. Então ela aproxima de uma maneira mais humana as pessoas que eram mais distantes. Então o podcast, não só pela pandemia, mas pelo formato, ele realmente aproximou muita gente. Que é muito bacana, né? Ah, eu sou fã, eu adoro. E trouxe muita gente assim, que tava escondidinho Não, pra surpreende, exposição. né? É muita gente que fala assim, nossa, mas eu não imaginava as pessoas, não consigo parar de ouvir essa pessoa, né? É. Essa é a parte da democratização e de surpreender. Outro dia eu estava ouvindo uma pessoa falar sobre a rádio, né? A rádio. Você ouve rádio na sua região ou não? Não, eu não, mas tem um público bom, a audiência é grande lá. Tinha uma coisa uma geração anterior à nossa, agora eu vou me incluir na sua, né? Eu sou bem mais velho, mas que a rádio ela trazia uma mágica que você nunca sabia qual era a próxima música que ia tocar. Então, de repente, você tá ouvindo vamos falar, um modão e daqui a pouco aparece um pagode. E esse lance da música, de ser algo inesperado, mexe com os nossos sentimentos. E o podcast, porque ele trabalha com vários convidados, também é assim. A gente normalmente conhece o âncora, mas às vezes tem dois convidados, eu conheço aquele cara é bom. Nossa, mas essa menina que tá do lado dela, você ouviu ela falar? Então ela nos apresenta novas emoções como a rádio nos apresentava anteriormente. Verdade. Faz muito sentido isso. É engraçado, né? Como mudou. Mudou A dinâmica, a né? dinâmica, mas a sensação é a mesma. E se fala muito disso hoje em negócio, e então o entretenimento mudou um pouquinho, né? E quando a gente fala de entretenimento, ela tem uma coisa muito diferente do negócio. Cada vez mais nos negócios a gente fala sobre administrabilidade, previsibilidade. Então, quer dizer, para ter um negócio de médio e longo prazo, eu tenho que ter previsibilidade de receita ou de custos para que eu possa diminuir os riscos, né? Já no entretenimento é o contrário. É, vamos pensar numa música? É aquela nota diferente, aquele acorde diferente que entrou. Nossa, isso é bom, né? Ou então você está assistindo um filme e de repente uma surpresa e você tem aquele choque de emoções inesperadas que te levam para um sentimento que gera comunicações neurais. Aí entra uma loucura, não quero ser o viajante, mas existem razões é, neuropsicológicas para explicar isso tudo. Ah, que show. Bom, a gente tá aqui hoje. Eu já queria pedir pro pessoal de casa aí dar um curtir no vídeo, né? Comenta, compartilha, porque o assunto é extremamente interessante, tá? A gente tem uma pegada aqui que é essa retomada agora das entrevistas, pegando a onda aí de podcast, conversando com gente interessante. Isso pode levar a um conteúdo relevante para alguém que você conhece, às vezes um insight que essa pessoa tira daqui. E também o YouTube entende que o conteúdo é legal, relevante e leva para mais pessoas de forma orgânica. Então, por favor, deixe seu like aí. E não, e eu acho que uma outra coisa também é compartilhar. É, a gente vive num mundo que, quando a gente fala de networking é sobre doar. Então, se você entende que esse assunto pode fazer bem para alguém, ou tem a ver com alguma coisa que alguém contou para você, alguma coisa que alguém vive, vai lá e doa essa informação, 2 segundos, de né? tempo. Só. Então, assim, olha, esse assunto é super legal para você. Tenha certeza que isso vai fazer bem para quem recebeu a informação e para você também. Perfeito, é sobre isso.
Agora, para o pessoal de casa conhecer um pouquinho mais você, tá? Eu te conheço não faz muito tempo. É uma coisa engraçada que a gente estava conversando com o Léo hoje de manhã, gravando aqui, é que algumas conexões elas geram de forma muito rápida, Sim. porque você cria uma familiaridade com a pessoa, um nível de rapport muito grande, e o que faz muito nexo para mim é a questão da admiração. Então, é questão de minutos para você perceber o quão legal é interessante é uma pessoa. E eu tive esse entendimento, essa percepção sua, e eu queria que tu se apresentasse quem é. Bom, primeiro eu sou uma pessoa muito tímida, né? Então, Carlos, apesar de ser não. expansivo, né? Mas o Luiz Paulo, eu já estou há algum tempo no mercado, são mais de 20 anos dentro do mercado de educação. E a educação nos últimos anos tem várias faces, tem várias maneiras, né? Então eu tive na educação formal, sempre de adultos, o que a gente chama de andragogia, o ensino e aprendizagem de adultos para o mercado profissional. Então, 20 anos junto à FGV, empreendendo há mais de 15 anos, e nisso tudo, nos últimos, desde 2015, 7 anos, eu tenho me permitido e me provocado a entender de mercado do qual eu não estava acostumado, que era o mercado da inovação. Porque eu enxergando que os projetos andavam bem, mas quando eu olhava como num xadrez você sempre estuda a próxima jogada, eu percebia que aquilo não era o suficiente para gerar perpetuidade do negócio. E perpetuidade é aquele negócio que a empresa continua andando mesmo se eu não estiver aqui, ou ela continua andando mesmo que o mercado mude. E eu tinha dúvidas. Será que a empresa que a gente vai hoje, que vai muito bem, vai continuar bem? E eu jovem, né? Pensando no futuro, família, falei, cara, isso eu vou ter que me coçar agora. E eu prefiro agora do que quando a coisa embicar, né? E aí quando em 2015, ali, nessa época, eu comecei a olhar para o mercado de inovação, eu me apaixonei por alguns novos mercados que falavam sobre agilidade, escalabilidade, growth marketing, que é crescimento de organizações. E foi nessa hora que eu comecei a juntar um gosto pessoal, que é a estratégia, do qual eu sempre tratei na escola. Eu sou docente também, né? Sou professor também de estratégia para C-levels, empresários. E juntei isso com a inovação. E para juntar isso, eu precisava sentar para aprender de novo. Então eu fui viver o mundo do Startup Weekends. Eu fui sentar para aprender o que era uma startup, como é que monta, o que é um MVP. E nisso que eu fui aprendendo e juntando o que eu tinha de maturidade, eu posso dizer que fui agraciado por Deus por oportunidades e pessoas que me abriram portas e novos negócios começaram a acontecer. Como hoje a gente tem, sou sócio do Sales Club, sou sócio do Growth Team, que é uma agência de growth, a gente tem uma empresa de edutainment, a gente tem uma empresa de esporte e entretenimento e tem a Club. Então, assim, hoje eu sou estagiário dos empresários, dos meus sócios, e a gente tem várias frentes de negócio, porque desde 2015 eu me permiti conhecer o mundo da inovação e amplificar o leque. Eu não sei se eu consegui explicar direito, porque eu falei que eu sou tímido, né? Ai. Mas a minha jornada tem sido essa. Gente, pra quem não sabe, ontem eu tava aqui, aí eu olhei pra ele e falei assim, eu já vim aqui, eu vim aqui 2 vezes, né? É. 2 vezes. Aí eu olhei pra ele e falei assim, Luiz, quantos negócios você tem? Eu achei engraçado que você falou assim, tá vendo aqueles caderninhos lá em cima da minha mesa? Gente, eles estão colocados assim na vertical, um tanto desse tanto, tá? Falou assim, então cada caderno daquele é um negócio. São meus notebooks. É o velhinho, né? Então, assim, tem certas coisas que eu ainda tenho hábitos de algumas organizações que me permitem enxergar o negócio de maneira focada. E aí eu divido, cada um tem um caderninho onde eu coloco os objetivos, ou então as últimas conversas. É um hábito. Muito legal. É. Eu gosto, é legal. Eu gosto muito do que é visível também aos olhos. Você agenda, Não, por mais que a gente não use hoje, é só. olha assim, as empresas nossas têm sido super digitais, tá? Hoje, a maioria delas trabalha remota, a gente trabalha na nuvem e tal. Mas eu confesso, eu sou uma pessoa que quando eu era muito jovem,
Eu ia muito bem na escola, mas eu tinha muita dificuldade de organização, porque eu conversava muito, né? O famoso TDAH, né? Conversa pra caramba e tal. Era muito. Passava um passarinho, eu voava ali com o passarinho que andava no meio da sala. Então, eu precisei criar hábitos e rituais para que isso não fosse um problema para mim. Então, para quem tem às vezes dificuldade de organização, o método facilita demais. E é talvez por isso que hoje eu pareça organizado. Na verdade, na essência, eu sou péssimo em organização. Até gosto das coisas organizadas. Não que eu seja, mas gosto delas assim. Eu também. É engraçado isso. Quando eu entrei no teu escritório a primeira vez, tem É, aquela diversidade de coisas, eu fiquei encantada. E dá pra ver muito o ambiente. Eu ensino isso pro meu time. Você consegue ler a pessoa pelo ambiente no qual ela está inserida. pode ter certeza disso. Então, assim, se o cliente vai chorar por preço, se ele quer. Tu consegue ler isso no ambiente, sem o cliente falar um A. E quando eu entrei no teu escritório, eu falei assim: caramba, Esse cara é doido. é um amante das coisas, da vida, Sou um dos apaixonado por ele. esportes, culinária, música, dá pra ver, tem vários instrumentos. Gente, o escritório tem tanta coisa. Tem, O tem pessoal deve todo. falar, o acumulador, né? Deve ser uma bagunça. Não! Não, tem bastante coisa. Eu posso. Organizadinho, bonitinho, assim, ó. Caramba. Eu sou realmente um apaixonado pela vida e tenho, como falei, tenho tido a graça de poder viver todas essas coisas, né? Viajar muito, você tá o Viajo tempo todo pra bastante, lá e pra cá, né? viajo muito a trabalho e faço disso também um proveito para conhecer gente. Eu acho que a vida é um álbum de figurinhas. Você coleciona personalidades de pessoas que você conhece, você coleciona lugares que você tira fotos e tudo isso faz valer a pena, né? E você sabe, quando eu era mais jovem, eu estava no começo da minha carreira, eu trabalhei na indústria farmacêutica. E a indústria farmacêutica é uma excelente casa. Ela forma excelentes profissionais de vendas, porque eles passam a ser empresários regionais. O modelo geral, tô falando de uma maneira bem generalista, ela trabalha com dividindo o Brasil em tijolinhos, né? E cada pessoa é responsável por uma região, então ele tem que ser responsável por um orçamento, com objetivos de venda e relacionamento. Baseado muito em relacionamento, você, o que chamam hoje de inbound marketing, quando você leva uma informação, etc. Então você consegue trazer resultados. Isso há mais de 20, 30 anos. E uma das primeiras lições que eu aprendi era sobre mapear o ambiente antes de começar a acelerar negócios. Ter um script de vendas é bom? É bom a beça. Ter um método para a jornada, uma cadência é bom? É. Mas antes de tudo, você sempre está conversando com o CPF. E respira. E esse CPF que respira, primeiro que ele te dá informações corporais. O corpo fala. Então ele dá a maneira como a pessoa gesticula, a maneira como a pessoa se porta. Você falou de rapport, né? A posição do corpo. E a sala das pessoas dizem muito. Então eu me lembro que a primeira vez que eu fui visitar, a pessoa falou assim: olha, chegou no consultório, você começa a observar a sala de espera. A maneira como é organizado, quais são as mensagens que estão por ali. Se é mais conservador, se é mais moderno, se é vaidoso, se não é. A hora que entra na sala, se é uma sala que tem pouca coisa à mostra, se tem muita caneta, se tem espaço para o paciente. Porque tudo isso vai dizer para você a maneira que a pessoa se sente à vontade. E a partir do modelo que ela é à vontade, você administra ou adapta o seu discurso para entrar no mundo dela. Aí ela vai abrir para você. Opa, pode conversar comigo, eu estou contigo, né? E então é isso. Nossa, eu fui muito longe para te dizer que essa questão para o vendedor é fantástica de mapeamento, viu? Eu diria que não só para o vendedor, né? Para as pessoas como um todo. Que é o que o Sales Club traz muito, né? Você é sócio hoje ali do grupo, foi onde a gente se conheceu. Sócio estagiário. Sócio. Eu sou estagiário dos mentores. E eles trazem à tona essa questão da venda. A venda, ela é algo que todo profissional ele deveria fazer, né? É algo que eu falo muito há muito tempo. E eu uso o exemplo até do dentista, né? Onde você tem dois profissionais formados na mesma época, às vezes na mesma instituição, onde um hoje, de repente, 2, 3 anos após a formação e mercado, um tem um valor de mercado 3 vezes maior do que o outro. Por quê? A forma como ele se vende. E cá entre nós, tudo é venda.
Tudo. Sem querer, eu falo assim, nossa, que cara asqueroso, né? Gente, eu sou super humano, pelo amor de Deus. Mas no fim das contas, o que é a venda se a gente destrinchar lá na matriz? É alguém que tem algo que troca por outro algo. O seu recurso pode ser dinheiro, mas o recurso pode ser tempo, pode ser atenção, pode ser carinho. Então eu estou sempre vendendo algo e alguém está comprando com algo. Então você, por exemplo, a gente está conversando aqui, desmaterializando, mas não perdendo a essência, por favor. Vocês estão investindo tempo em ouvir a gente. Sim. Então a Que é gente, de muito alguma maneira. E precioso. o que a gente está vendendo aqui? A gente está vendendo uma conversa, a gente está ofertando repertório, e isso está valendo a pena de forma que você está investindo o seu tempo aqui. Então, para tudo é venda. Então, dentro da sua casa, o relacionamento matrimonial é uma venda e uma compra. Dentro da sua empresa, vender uma ideia de inovação para alguém. Tá aí, eu topo. Eu vou fazer isso com você. Um amigo que você chama, vamos fazer uma viagem? É uma venda. Então, no fim das contas, saber vender é saber comunicar algo, encantar, para que as pessoas falem, vale o investimento, eu pego o meu recurso e coloco aí. De forma que o outro fala, tá bom, topei. Eu vi isso num outro podcast, não lembro com quem foi, trazendo para o âmbito de relacionamento casal. Então, se você não sabe vender bem a ideia pro seu cônjuge, se ele disse que não, ou ele criou a versão, aquilo é porque, opa, faltou discurso, faltou script, faltou. Ou você você tem vender. um non-fit. A gente fala muito nas startups que é Product Market Fit. Você tem que ter um produto com características ajustadas para quem compra. Se isso não está acontecendo, ou você está vendendo para a pessoa errada, ou seu produto tem algum problema de característica que não gera perpetuidade, ou a comunicação está errada, galera. A comunicação. E a comunicação normalmente é a chave disso. Geralmente. Até isso funciona muito bem no âmbito, se a gente for levar para dentro de uma empresa, por exemplo, né? Para o âmbito executivo, se o gestor chega com uma ideia, até não precisa ser o gestor, pode ser um liderado, chega com uma ideia para a liderança ou o contrário, e aquilo está muito claro na cabeça dele, mas ele não consegue transparecer, comunicar aquilo de forma que o outro também compre a ideia, a tendência é que... Você sabe que isso é tão real que hoje a gente fala sobre habilidades do futuro, né? Que normalmente habilidades do futuro tem a ver com o presente, né? A gente fala futuro porque ele talvez não esteja tão bom hoje. Mas presentation skills, ou habilidades de apresentação, são consideradas habilidades do futuro. E precisa capacitar as pessoas nisso. A gente tem até um projeto de treinamento de alta gestão que fala sobre problem solving, que é resolução de problemas. Hoje a gente precisa ser bom resolver problemas, encarar com senso crítico o que acontece, desmembrar, criar hipóteses e trazer uma boa solução. Em geral, isso é o que a gente precisa do profissional de hoje. E sabe onde boa parte esbarra? Às vezes as pessoas conseguem entender o problema, têm o senso crítico de separar, têm a metodologia para criar hipóteses, mas na hora de transmitir isso para as pessoas, eles não convencem. E acaba ineficiente o modelo de solução de problemas. Então, acredite que até para gestores a gente tem uma etapa específica sobre apresentação, sobre suas ideias. E não dá para pular, né? É uma... Ah, mas eu já sei, eu faço... Lembrar que assim, tudo tem um aspecto, uma emoção. Às vezes, num sistema de estresse, você tem que saber se comunicar com as pessoas. Às vezes, num sistema onde você tem pouco recurso, não dá para você pensar num PowerPoint com música, com vídeo, né? Então, habilidade de apresentação é fundamental e é para todos, inclusive para aqueles que se comunicam muito bem. Inclusive. Hoje eu vi uma pessoa postar, uma das pessoas que eu sigo, um mentor. Aí ele... Alguém pediu, assim, algumas habilidades para ele desenvolver, né? Ele colocou a primeira, assim... Entenda que, assim, ó, pra ti, né? Ele falou assim, eu sou burro e eu preciso aprender. Eu não sei de tudo. Ou seja, ele é uma pessoa que tá aberta e é um cara que tá num nível muito maior do que outras pessoas. E Isso ainda não é assim falsa humildade. Eu acho que quando a gente tem... Muito certo isso é você estar aberto.
toda vez que a gente tem muita confiança, nosso portão está razoavelmente fechado para outras ideias, porque a gente... Não, eu já sei. E aí é um problema. E isso você sabe que eu trabalhei com... Eu te falei que eu trabalhei com escola, né? Eu trabalhei na Fundação Getúlio Vargas. Ainda tenho negócios com a Fundação Getúlio Vargas. E lidei com mestres, doutores, PhDs. Uma das coisas que a gente nunca deixou entrar na sala são as patentes. Né? Entra cheio de patente na sala, porque eu isso, aquilo e tal, né? Isso é um grande desafio para quem estuda muito. É ter uma confiança absoluta que o seu conhecimento é suficiente para todos os problemas do mundo. Einstein, um dia falando, se você tivesse que solucionar o problema do mundo, como é que você faria? E se você tivesse somente uma hora? Ele falou, eu pensaria 50 minutos em como resolver, depois eu agiria. Einstein pensaria 50 minutos? Imagina, esse cara é um crânio, um gênio. Então, eu diria para você que esse desafio de quanto mais se aprende, mais aberto tem que estar, ele não é simples, mas é necessário. Muito necessário. Esse conteúdo que a gente produz aqui, ele é para o nicho para quem busca ser incansável, se desenvolver, moldável, vendedor, empreendedor, pessoas no geral, Sim, de todos os ramos. Então, a gente acabou entrando nessa questão da habilidade da comunicação. Caramba, é muito forte isso. Porque até na hora de se apresentar, na hora de uma entrevista de emprego, sim, tudo, isso é uma barreira. E você vem, vamos pegar esse lado agora, já que você vem do ramo de educação e hoje sim, está tudo conectado, né? sim. E isso está muito latente hoje, muito. Tá nas mídias. O pessoal bate muito em cima disso e a gente consome isso o tempo todo. Se você fosse dar uma dica para o pessoal que está mais jovem, começando, ou para o pessoal que está mais maduro também, mas está buscando se desenvolver, independente da função que ele exerce, da área que ele esteja, o que você elencaria 3 coisas para ele São ser fundamentais a qualquer ser humano, sim, um profissional principalmente de pensando alta no mercado de performance? profissional de alta performance. Eu vou usar alguns exemplos do que eu acompanhei e mentorei pessoas para justificar o que eu vou dizer. Nesses mais de 20 anos, mentorando executivos, ministrando aula, eu posso dizer para vocês que muitos daqueles que têm um cargo muito elevado, eu sou CEO de grande organização, dirigente executivo de outra organização, muitos deles, não é a maioria absoluta, mas são muitos deles, quando eu levava para o bate-papo, one-on-one ali, falar sobre carreira, falar sobre objetivos, perspectivas, eu encontrava pessoas com alguns desafios. Que tipo de desafios? Alguns de infelicidade, alguns de não identificação com aquilo que fazia. Alguns diziam que preferiam que a carreira tivesse ido para outro lado. E a pergunta que se sucedia logo depois disso é: mas por que você não muda? Porque agora já é tarde. Então a primeira coisa deste fato e essa fotografia que eu estou trazendo para vocês, se vocês tiverem que ser incansáveis, sejam incansáveis do autoconhecimento. Não existe ninguém melhor do que você para entender as suas limitações. Limitações que eu quero dizer. Eu não topo andar num lugar onde o comportamento de determinada forma. Eu não me identifico com o modelo de prospecção daquela organização. Eu não me identifico com uma empresa que não treina pessoas. Eu não estou chamando vocês para serem rebeldes. Não é isso. Eu estou dizendo que muitas das vezes das nossas insatisfações, o desafio está do lado de dentro. Não está no terceiro. Ah, mas essa empresa é assim, mas... Escolha. Foi você que escolheu estar aqui. A pessoa não tem nem a consciência do que é que está causando essa desmotivação, às vezes, né? Então, assim, sejam incansáveis no autoconhecimento. E nessa hora eu vou dizer, é fácil se visitar? Pô, claro que não. Ah, mas eu não gosto nem de lembrar quando eu lembro daquelas coisas que eu tinha com a minha mãe, que na escola... Cara,
Você é a melhor pessoa para saber sua história, você sabe detalhe por detalhe do que viveu. Então, ter consciência não quer dizer viver de novo. É aceitar como você é e entender que ou você vai ter que ser tolerante para viver determinada coisa ou você aceita e não terceirizar as coisas. Então, o primeiro fato importante é autoconsciência, autoconhecimento para saber para onde vão as coisas, porque aí você vai saber quais serão os desafios internos. Porque o desafio interno você consegue mexer. Nos dos outros, você depende dos outros quererem mexer. Segundo ponto. Segunda dica. Longas, né? Tô adorando. Tudo bem. É complexo o assunto, não dá pra você jogar Resumir uma coisinha. Não. Eu acho que o segundo ponto é você lembra que a gente falou da porta, tá aberto a novas coisas? A gente precisa estar sempre buscando novos repertórios. Repertórios quer dizer enxergar coisas que não são do seu dia a dia. Você não precisa concordar com o que está aí fora. Mas você não pode estar alheio. Quanto mais repertório você tem, em mais lugares você consegue entrar e abrir uma conversa. Em mais lugares você consegue ser relevante. Num lugar, por exemplo, eu tive agora em Doha. Eu preciso viajar para o mundo. Não, eu estou só pegando um exemplo. Em Doha tem uma cultura diferente da nossa. E antes de ir para lá, as pessoas vão falar, mas lá é um lugar horrível, Luiz Paulo. Porque lá a maneira como eles tratam as mulheres e etc e tal. Bom, eu ouvi, falei, mas eu vou lá viver. Quando eu cheguei lá, e não é defendendo posição, eu ainda acho que existe muito a evoluir em um lado de lá. Porém, na perspectiva deles, existem muitas coisas boas que se a gente jogar só pela tampinha lá de cima, nós estamos errando. São pessoas cuja fé são muito disciplinados, mais do que muitos que dizem e julgam. Eles são uma nação muito jovem em alguns aspectos, onde somente 25% da população do Catar são catares, o resto é de outros países. Então há uma miscelânea de origens de pessoas. E se eu não tivesse pronto para enxergar como um catari e fosse só com os preconceitos brasileiros, eu deixaria de ver uma beleza que eu pude enxergar e aprender com eles. E mais do que isso, nessa hora de você pegar repertórios e ser humilde nessa hora de pegar repertórios, você deixa de achar que tem que impor a sua verdade para o mundo, entender que existem outras verdades que são a realidade das pessoas. E a gente às vezes está sendo muito arrogante de impor a nossa verdade, a verdade das pessoas. Então acho que Verdade. Voltando para trás, então, autoconhecimento. Segunda parte, sejam incansáveis buscadores de repertório, que pode ser conhecimento, educação, ou até abrir para novas culturas, ou conhecer outras coisas que não são a sua realidade. Ter a mente aberta, né? Sem ter isso para julgamento. Mas Luiz, você então topa tudo. Não, eu tenho... Raramente vocês vão ver me falando de política, de assuntos mais áridos e confusos da sociedade. Eu tenho minhas opiniões. Eu busco ouvir, busco aprender, mas quando elas são necessárias, mas se não são necessárias, eu guardo pra mim, tá tudo certo. É sobre o que é importante, o que vale a pena brigar, é isso aí. Escolher as guerras. E por último, seja apaixonado por viver. A gente hoje tem uma perspectiva na faixa de 80 anos. Durante um tempo eram só 40, 50. E a gente não sabe quanto tempo vai. Mas tem um cara lá de cima que, na minha percepção, existe. Ele te deu a oportunidade de respirar, de sorrir, de chorar também, de viver luto. E são dádivas, os sentimentos são sensacionais. E o legado nosso é construído através de marcas de sentimentos e marcas neurais. Não deixe o seu livro de páginas em branco. Todo dia escreva. Todo dia tem histórias para viver, para você. O dia que terminar, que a gente não sabe quando é, você fala, cara, valeu a pena. Então acho que essas são, da minha visão, as 3 grandes coisas para todo mundo, seja na área profissional, seja na área da vida.
É engraçado isso. Parece simples, né? Mas quando é levado para a prática é tão complexo, é tão difícil. Bom, ninguém falou que seria fácil quando a gente nasceu, né? É, Mas a vida profissional tem sido desafiadora e ao mesmo tempo motivante. Estou muito. super feliz do que tenho visto. Tenho visto pessoas fantásticas, tenho aprendido muito com pessoas como você. O Sales Club que é o lugar que a gente se conheceu, né? É um ambiente diverso absoluto, gente de todo o Brasil, de mercados diferentes. E a gente cada vez mais vê que a gente não entende de nada. Parece um cara Uhum. de uma região bem mais distante de um mercado. Mas esse mercado parece pequeno, o cara vai lá, fatura um monte, faz um monte de coisa bacana, ajuda muita gente, promove, movimenta a economia. Então, eu tô bem feliz, tenho sido muito sortudo. A diversidade desse meio que esse ecossistema que vocês construíram é muito grande. É o que nós somos parte, né? Porque Exato. nós abrimos uma porta, mas na verdade hoje nós somos parte do ecossistema. O Sim. ecossistema é maior do que a gente. E tem muita coisa que é diferente, mas tem muita coisa que tá em comum também, porque a inovação tá aí, a tecnologia chegou para todo mundo e é igual esse aparelho aqui. Há 10 anos atrás não se fazia videochamada, né? Então, há 10 anos atrás, vender o profissional que aparecia, ela era qualquer um que não deu certo. Existe Hoje, esse estigma aí, acho que né, caiu, né? Assim, mas durante muito tempo a gente não conseguia definir quais eram as habilidades que faziam um bom vendedor. exatamente, Mas a gente sabia que aquela pessoa que era boa praça, ou que tinha uma capacidade de persuasão, se tornava um vendedor. E nisso não tinha escola que ensinava. Então a né? gente falava, ó, você nasceu com, como é Com que é? esse dom. Com a veia do comércio, né? Mas a gente sabe que hoje isso ensina. Mas você sabe que você me lembra de uma coisa, desculpa até Não, distorcer, capaz? mas ao mesmo tempo que a pessoa existe a diversidade, sabe uma coisa que eu gosto muito do Sales Club, ou do encontro de executivos? É que a posição do empresário, do executivo, é uma posição muito solitária. Quando tudo tá dando problema, todo mundo vai para cima. E aí? O que vai resolver agora? E a gente não tem para quem chorar, não tem para quem. Não pode mostrar fraqueza, às vezes, Não. né? Então, estar num local onde você tem mais profissionais com dores semelhantes às suas, e a gente começa a surpreender. Nossa, você também tem esse problema? A gente começa a ver que tem algumas semelhanças entre o executivo e o empresário, o empreendedor, a empreendedora, né? É um porto seguro. A gente começa a se identificar com pares e não se sente tão sozinho na nossa posição dentro da nossa empresa. Então essa é uma dica também de ouro para quem é executivo, empresário, para quem é vendedor. Procure alguém do seu segmento, da sua posição, ou então alguém que possa ser um par para quem você possa conversar. Esses masterminds, esses ecossistemas são fantásticos para você não se sentir só, até para trocar ideias e poder avançar no seu negócio. Isso é muito importante. Porque às vezes a gente ah, fala com pessoas que não deveria. Você tem que elencar pessoas das quais você vai pedir um conselho, uma orientação. Sim. Então, tem que aceitar que você precisa de ajuda e que é mais inteligente e assertivo você buscar uma orientação de um profissional que seja expertise naquela área, naquela situação, né? Porque às vezes o empresário ele acaba desabafando em casa, por exemplo, ou com os amigos. São pessoas que não têm a vivência dele, ou que vão tomar a dor, o partido dele, não tem experiência naquele E aí que ele assunto. fala: Mas eu não posso falar com você, com quem que eu vou falar? Eu sou Pois é. sozinho. Eu É. preciso desabafar com alguém. Você E, conhece alguma coisa parecida com isso? nossa. E as pessoas não constroem isso. E você, para estar nesse ambiente hoje, para ter acesso a algumas pessoas, você tem que pagar, né? O melhor network hoje ele é pago e isso é fato, né? Não, eu acho que ele é exclusivo. A diferença é essa. A gente vive hoje um mundo que a gente chama da infobesidade. É tanta informação, é tanta oferta, que a curadoria ela se tornou valiosa. Com quem que eu vou estar? E Uhum. aí os critérios têm que ser, às vezes, da exclusividade. Eu não posso me confidenciar com qualquer pessoa. Eu não posso buscar apoio com quem eu não me identifico de maneira aleatória. E aí grupos como este, que às vezes têm o seu investimento, seja de tempo, seja de capital, se tornam uma boa curadoria para que você encontre pares semelhantes. E para quem não tem disposição de recurso,
Dá para fazer no seu próprio meio, né? Eu acho que a minha visão, e pode parecer turva, mas você conhece muita gente, mais fácil pra você. Não, mas lembrem-se que eu sou um cara que roda bastante. Trabalhei com expansão no Brasil inteiro. Ia para cidade que não tinha inovação nenhuma. A gente percebe que a vontade de disposição andam mais rápido do que o dinheiro. Então, para que o movimento comece, a atitude começa na própria pessoa. Você pode errar, talvez tenha disposição de menos pessoas à sua volta, mas se você gastar energia em reclamar e não em buscar, vai continuar na mesma. E às vezes um primeiro movimento parece não ter efeito, mas daqui a um tempo você vai ver que foi a pedra fundamental de um movimento regional, de um movimento setorial. E isso se chama legado. Então eu convoco as pessoas a entenderem que é preciso ter atitude e buscar, mesmo quando parece pouco, ou então só o dinheiro seja necessário. Hoje você tem um podcast. Quanto que custou para as pessoas assistirem um podcast no YouTube? Esse aqui. Nada. A partir daí você teve com a Karen. Pô, o Léo também teve com a Karen, outro cara legal que ela trouxe, tá dispondo pro pessoal. Aí você assistiu o podcast que o Léo foi convidado. Pô, esse cara é bacana, ele pode me trazer coisa. Deixa eu ver os outros podcasts. Então, assim, use de inteligência e os recursos disponíveis, porém com curadoria. Porque nem sempre dinheiro é necessário para você chegar às informações. Não, a questão busque, seja incansável. É. Incansável no conhecimento, no buscar, no se E na desenvolver. atitude, né? Acho que a atitude é fundamental. Tem muita coisa hoje que a solução tá na nossa mão. Isso aqui é uma ferramenta maravilhosa, né? Dá acesso ao mundo. É a porta para o mundo inteiro. Muito provavelmente, outro dia eu vi uma pessoa que vende infoproduto na internet, Sim. que eu acompanho, e ele falou assim: tudo o que eu vendo nesse curso tá no YouTube já. São milhares de vídeos. Só que as pessoas não buscam aquilo. Elas querem a receita pronta. E tem um percentual muito grande de gente que compra e não faz. Sim. E tem muita gente que aproveita muito mais sem pagar um centavo. Exatamente. Porque busca, porque Cria não é oportunidade. motivo hoje para dizer que não tem acesso às coisas, a questão da grana. Você vai investir talvez mais tempo, um pouquinho mais de critério, mas está aí disponível. E tem que correr. É isso aí. Luiz, como é que você faz para gerenciar todos esses negócios hoje? O segredo está em alguns aspectos. Bom, primeiro, se a gente vou exercitar aquilo que eu falei um pouco tempo atrás. Se alguma coisa eu tenho de qualidade, primeiro eu tenho coragem. Eu sou uma pessoa, chega a ser até imprudente às vezes, de coragem, né? Não, eu sou uma pessoa corajosa e com atitude. E estudei muito, mas sou um bom cortador de mato alto. Então, quando eu enxergo uma boa oportunidade, os primeiros passos, eles necessitam de atitude, coragem e cortar mato alto. Mas se você quer montar uma empresa com perpetuidade ou lucratividade, o segredo está nas pessoas. Então, se a primeira coisa que eu sei fazer bem é cortar mato alto, a segunda coisa que eu faço bem é entender que eu não sou a pessoa para sentar na cadeira. Encontrar pessoas melhores do que eu, estimulá-las a serem melhores do que já são, capacitá-las para que elas consigam ter sucesso e, consequentemente, a empresa terem sucesso. Então, sou um cara que starto bem organizações, quebra o mato alto, cria alguns processos, forma pessoas e forma um processo acessório. A partir do processo acessório, as pessoas certas nos lugares certos, com métodos, processos e diretrizes, elas voam e o sucesso da empresa acontece. Então, eu não atribuo a mim o sucesso das organizações para a qual eu trabalho. Eu atribuo às pessoas que trabalham comigo, acreditaram em um sonho que foi vendido a elas, e elas são as pessoas protagonistas do sucesso das empresas. Acho que esse é o sucesso de tudo. Quando a gente já conversado sobre isso já, né? Já. Quando você me trouxe isso à tona, eu lembrei de uma passagem bíblica onde Jesus lava os pés dos seus discípulos, né?
E isso é um sinal de grandeza muito grande e de humildade. O Sim. que as pessoas confundem muito, que é um negócio muito forte, que é a humildade. Uhum. E isso de você botar o outro em evidência, deixar com que o outro seja. É difícil do outro entender lá do outro lado. Porque hoje todo mundo quer estar no lugar, na evidência e tal. Só que entender qual é o seu propósito, que tu tem um papel importante, que todo mundo pode brilhar e tá bem e desenvolver. Isso é muito legal. Quando você me trouxe o que você me falou agora, ainda é muito Mas legal. sabe uma coisa, já que você falou de Jesus nessa passagem, ah, as pessoas às vezes olham a parábola como eh, uma visão impactante para ensinar algo e esquecem de entender a essência do sentimento envolvido. E uma parte do sentimento envolvido é a gratidão. É. O entendimento de que as pessoas são fundamentais para exercerem e chegar aonde seja necessário, essa, essa gratidão genuína, ela é tão rara hoje em dia que as pessoas falam, mas por que você está fazendo isso? Mas por que você pensa isso? Porque eu sou grato, porque é importante que vocês são importantes para que o planejamento aconteça, para que o objetivo aconteça. Então, eu digo a você que essa evidência ela não é estratégica ou maquiavélica, ela é legítima no sentido de gratidão e de reconhecimento, que elas têm coisas muito melhores que eu e que sorte que eu tenho de ter elas perto de mim, porque eu não conseguiria sozinho. É isso. Isso tem muito a ver com a tua missão, eu acredito, né? Com o teu propósito. Eu acho que sim, eu acho que sim. Ah, todo mundo que tem na vida, olha, é um presentinho, né? Meu Deus. É, mais É. ou menos, né? Ah, o Léo hoje de manhã chegou aqui, tu tava no telefone, né? Ele falou assim: Ah, o Luiz é um cara muito agradável, né? Eu falei, demais, não tem como não gostar Mas dele. vocês são gentis demais por isso. Mas eu acho, minha recomendação tem servido para mim e tem sido muito bom para mim. Se as pessoas puderem exercer na vida delas, elas ver quão grandiosa é a vida e quantos presentes ela tem pra gente, a gente não estava percebendo, Verdade. né? E você sempre foi assim? Esquisito? Não! Eu acho que na essência, assim, claro, gente, que eu já fui estagiário. Eu era o homem de pouco café quando eu comecei minha carreira. Você conhece o homem de pouco café? Não sei. Chegou o homem de pouco café, põe um pra mim aí. Ele servia Ah! café, né? E obviamente, as passagens da minha carreira tiveram passagens difíceis, assim, de errar. Jovem, ele tem muitas crenças, né? Então, e acredita que vai mudar o mundo, muita testosterona, né? Então, errei várias vezes quando jovem, tive passagens onde eu não conseguia êxito, mas eu ainda não me conheci o suficiente. O que eu acho que é diferente de uns anos para cá é que eu me visito muito. E eu tenho aprendido muito comigo mesmo, dos meus limites e daquilo que eu devo repetir ou aquilo que ainda não está pronto e eu preciso melhorar. E isso é uma libertação absurda. O compromisso que eu tenho hoje é com o meu travesseiro. Então, assim, eu durmo bem, porque eu faço aquilo que eu acredito. Tem dado certo. Muito certo, né? Oh. Tenho tido sorte, como disse. Ai. Qual que é a tua visão hoje, Luiz, para esse ano? No mercado 2023. 2023. Bom, muitas pessoas falam que a transição de governo ela sempre é complexa porque existem alguns projetos que param, novos que começam e você não tem tanta previsibilidade. A gente vem em 2023 não apenas de uma transição de governo, mas uma maior consciência do que a pandemia causou para alguns mercados, né? A gente, às vezes, para enxergar o que acontece, leva 2 a 3 anos por causa das reservas, dos impactos, terminar os contratos que eram vigentes, né? Eu enxergo que 2023 vai ser um ano de bastante mudança no formato da empregabilidade das pessoas, né? Acho que a gente vai ter transição de pessoas de segmentos, de uma indústria para outra, como nos últimos anos a gente viu pessoas indo para trabalhos liberais.
e talvez elas... Pô, será que isso é bom? Volta para Uhum. trás. Tem pessoas que testam novas indústrias. A gente tem se permitido testar coisas novas, né? Eu acho que a digitalização vai trazer bastante gente buscando conhecimento de como manter-se presente nesse mercado. Hoje, raramente as empresas trabalham offline, 100% offline. Então, isso vai criar um incômodo que ou as empresas treinam ou as pessoas buscam conhecimento de forma a não ficar de fora daqueles que chamam as ofertas de trabalho. Eu acho que também as pessoas vão se preocupar cada vez mais com os tripé da sustentabilidade, que é a questão Legal. social, ambiental e econômica. Então nós vamos ter novos gostos, novos tipos de consumo. Existem tipos que tendências de consuma das empresas mais perto de você, movimente a economia local, vamos comprar coisas que talvez não tenham impacto no mercado. E esse negócio de impacto é cíclico. Assim como você teve, por exemplo, a indústria, por exemplo, do tabaco. A indústria do tabaco teve uma grande ascendência e em algum momento as pessoas começaram a ter problemas de saúde. A partir do problema de saúde, os filhos que tiveram os pais com problema de saúde, por aquele trauma, passaram a não consumir determinado tipo de tabaco. Então você gera uma causa que gera um efeito e ele leva de 20 a 40 anos a acontecer. Então hoje a gente tem um impacto do plástico no mundo, então pode ser que as pessoas comecem a consumir coisas pensando se ela é biodegradável ou não. Isso começa nas indústrias, né? É o que a gente estava falando antes. Sim. De grandes incorporadoras hoje aderindo à sustentabilidade. E isso elas não aderem só porque é legal. Porque nem sempre a sustentabilidade é mais barata, tá? Exatamente. As pessoas, é sustentável, então é mais barato. Não, pera lá. Não vamos misturar as coisas. A questão de sustentabilidade, o primeiro aspecto da sustentabilidade tem a ver com o interesse da sociedade. Fala assim, opa, eu quero comprar desta característica e não desta outra. E o segundo aspecto, que também é importante do rastro do dinheiro, é que novas regras de elegibilidade estão para acontecer. Uhum. Que se as empresas não produzirem coisas que estiverem dentro de alguns critérios, elas não são elegíveis para entregar. Não falando de ISO 28000, nós estamos falando de Green Building, nós estamos falando de várias outras coisas. Vamos pegar uma coisa que está ao nosso alcance: os carros. Bom, isso, A partir de 2035, carro a combustão. não pode mais, mas você Não sabe pode que eu me sinto um mané nisso, né? Tem até um grande amigo que é o Gustavo Cerbasi, que ele é um super entusiasta do carro elétrico. Ele há 3 Você é amigo do Gustavo Cerbasi. É. Olha só, gente. É só isso. É esse tipo de gente aqui, ó. Não. Eu sou um fã, como todos vocês são, do Gustavo Cerbasi. É uma E pessoa amigo. incrível. É uma pessoa incrível. E ele é um Ai. grande entusiasta do carro elétrico. Ele há 2 anos usa um carro elétrico e vem contando as histórias, né? E eu contei dele porque recentemente a gente teve uma conversa sobre o critério do carro elétrico. E a gente não pode olhar só a tampinha lá em cima, né? Então a primeira parte é qual é o impacto que ele ocasiona. Nós estamos falando dos combustíveis fósseis e da poluição. Esse é um aspecto. O segundo aspecto são dos recursos naturais, é da bateria. Esses carros elétricos, eles são possíveis de ter autonomia porque eles consomem, eles têm uma bateria de recursos que ela utiliza também um insumo que hoje ainda é abundante, mas se todo mundo for para o carro elétrico, talvez não fique tão abundante e nós vamos gerar outra nova escassez. Então, assim, como eu falei, é bom a gente pensar na poluição? É o suficiente? Possivelmente não. Então, eu acho que dos carros elétricos, ou vamos falar assim, dos meios de transporte, porque carros é um pedaço da história, eu acho que tem muita coisa para acontecer nos próximos 15 anos. Nossa, E demais. provavelmente o que nós conhecemos como solução substituta não seja a única maneira de não termos carros a combustão. E é uma cadeia, né? Então, Gigante. assim, se daqui um pouco eu não consigo mais usar um carro a combustão, tem que ser elétrico. Não, aí Logo, tá. Eu não sei se ele vai ter que ser elétrico. é. Pode ser outra coisa. É, O nosso tá mudando. universo, o nosso repertório diz que é elétrico hoje. Mas eu acho que ainda vem outra coisa. Já existem outras coisas que darão força e energia
para que esse veículo aconteça. Tanto que hoje, você sabe que até o pessoal fala hoje que é um novo segmento de mercado chama energia. E energia não é somente combustível ou petróleo, Que é o que eu faço. que é o que você faz. É. Ela é uma energia que ela é absorvida de um recurso natural, mas que ele não se esvai. É a luz É e o calor. abundante. E você não abundante. e quando você absorve, você não está extraindo. Não. Você está absorvendo. O impacto é basicamente zero. Inclusive hoje, assim, o que acontece? Tinha uma discussão muito grande no mercado há um tempo atrás, hoje não se fala tanto disso, porque o mercado é muito jovem de energia renovável no Brasil. Então, energia renovável não é só a fotovoltaica, também é a hídrica, mas o impacto no ambiente é muito maior, né? E o Brasil ele tem pontos selecionados para a eólica. Aí a gente tem questão de bidigestor, enfim, descarte dos resíduos. Que bom conversar com você, que a gente nunca vai só na tampinha, né? Não. A gente desce um pouco. Já mudou do ambiente para desenvolvimento, já foi para inovação. Então, assim, só para voltar naquela pergunta, o que eu espero de 2023? Eu espero um ano mais de mudanças para as pessoas. A gente vai precisar ter bastante atitude trabalhadora. A gente tem um país, gente, que tem recursos abundantes. Não dá para inventar recurso. Ou você tem ou você não tem. Nós temos terra, nós temos clima, nós temos ambiente, nós temos sociedade boa, gente. A gente vive num país que não tem guerra. A gente vive num país, quando eu falo, você não sabe falar. Vamos devagar. Nós não temos guerra de um país querer invadir aqui. Nós temos alguns desafios e desavenças civis. Sim. Mas, em geral, nós somos um povo de paz. Então, e nós temos saúde. Então, eu acho que, assim, depende mais da gente do que do mundo. Vamos parar de terceirizar, vamos para atitude, que a gente tem coisa muito boa e vamos acontecer. Trabalhar muito, ser resiliente. É isso aí. E incansável. Incansável, adepto a novas tecnologias. É bom. Isso é bom. Não foge não, gente, porque vai vir e atropela, viu? É um negócio que, caramba, eu olhei ao relógio, eu levei um susto agora. 53 minutos, já vamos... Eu falo demais, né? A gente vai encaminhar daqui um pouco pro encerramento. Não, mas é muito agradável. É porque tu sai de uma coisa, vai para outra, e você tem que estar muito atento aos mercados. E é muito legal quando eu saio da operação e venho para fora. Alguns não entendem, mas é muito bom você ter... É quase como se fosse um momento de ócio criativo. Bom, falamos isso com o Léo agora há pouco. Não lembro, nós estamos ali com o Léo, que o Léo estava falando que foi a Nova York. Nova York teve uma outra visão, verdade. Eu vou fazer uma brincadeira, ou então uma correlação, que ela é muito verdadeira. É uma maneira figurada da gente entender. Diz que o amor, assim como a nossa carreira empresarial, é como um capacete. Pra gente enxergar, a gente às vezes precisa tirar um pouquinho para poder enxergar como é que é. Porque senão, você tá vestido o capacete, você não passa a ter noção, porque tá colocado aqui, né? Uhum. Então, eu diria que as pessoas que estão em nível estratégico, é esperado deles a habilidade e o repertório suficiente para ter saídas e inovações. E isso só é possível se eles pararem para estudar ou para ver o mundo. Se eles passarem o tempo todo debruçados na atividade, seja ela tática, seja ela operacional, eles dificilmente terão novas ideias ou novas percepções de mundo que vão levar a empresa para outro patamar. Perfeito. Acho que dá para... Perfeito. Dá pra gente encerrar com chave de ouro com isso. Eu espero que sim. É muito bom esse papo que a gente teve aqui. Espero que a gente possa ter mais vezes. Esse tipo de conversa, ele faz a gente pensar em muita coisa. Faz a gente ter muito insight, muita ideia. E espero que o pessoal do outro lado consiga fazer isso. Eu fico feliz com o impacto que às vezes o que a gente faz impacta na vida do outro de uma forma muito positiva às vezes. Às vezes negativa, mas na grande maioria positiva. Então tem um mundo muito grande, uma vida muito complexa pra gente conhecer lá fora. Não dá pra gente ficar preso a uma televisão, a coisas rotineiras do dia a dia sem pensar de forma grandiosa, né? Sim. E o mundo tá aí, as oportunidades estão aí. A internet está aí para a gente evoluir junto.
Adoro a sua forma de pensar. Meu Deus, eu ficaria horas conversando É contigo, um deixando você prazer falar. estar com você. É um prazer estar com a tua audiência, falar com o pessoal. Não esqueçam de seguir a Kellen aqui, o canal, Curtir, comentar, e compartilhar. lembrar sobre doar. Doar isso é legal para tal pessoa. Isso eu lembrei de você quando vi isso aqui. Não esqueçam de compartilhar, porque se a gente fizer essa rotina, certamente você vai ser agraciado com compartilhamentos que você vai se surpreender. Isso vai fazer bem para você. É uma agenda positiva, uma onda positiva, e isso que você falou chama-se legado. A gente faz pelos outros e que isso possa também, as pessoas com quem você conversa, como o Léo, como toda a sociedade que a gente tem visto por aqui, nesse ecossistema, que possam ajudar a essa sociedade que está te ouvindo a ser melhor, mais produtiva e que também eles possam crescer e dividir em legados para as outras pessoas também. Uau! E aí, gostaram? Papo produtivo, hein? Né? Cuidado para não esquentar demais a cabecinha aí. Chega a dar um. Muito obrigada, É um Luiz. prazer. A gente vai gravar de novo, com certeza. Vai ser um prazer. Muito bom esse bate-papo, muitos insights. A galera deve estar. Meu Deus. Deixa aí nos comentários o que tu achou. Obrigada pela parceria, pela confiança. Um prazer estar aqui com você E e até com uma todos vocês. próxima. Até uma próxima, pessoal. Fiquem bem. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.